Sempre que eu leio a história que é Cristo, eu fico a pensar com grande emoção e no privilégio que muitos tiveram de ver o seu rosto, sentir sua mão. A mesma alegria de tê-lo perto, bem juntinho a mim. Olhar os seus olhos serenos e meio, ó, como eu seria tão feliz assim. Queria saber como era seu rosto, embora eu sinta que era muito lindo, me trabalhar, também confiança, e dava a todos um moço bem-vindo. Ao ver as garotas dos quadros pintados, daquilo que dizem ser o meu Senhor. Inspiração do mundo. Não creio, no Cristo vencido, cheio de amargura, semente de dor. Eu creio no Cristo, de rosto alegre. Eu creio no Cristo, que é vencedor. Um dia eu verei face a face, e assim eu creio, pela minha fé. Aleluia, eu verei o Senhor. Não creio no Cristo vencido, cheio de amargura, semente de dor. Eu creio no Cristo, de rosto alegre. Eu creio no Cristo, que é vencedor. Um dia também eu verei face a face, e assim eu creio, pela minha fé. Estudar sobre a mentira. Tenho certeza que Deus vai mais uma vez reavivar nossa instrução. E nós vamos sair daqui hoje meditando. Gostaria que todos prestassem atenção, até as crianças.
porque é um assunto que a humanidade usa quase todos os dias. Mas precisamos estar atento, cada um de nós. Nós vamos abrir em Isaías. O que o Espírito Santo de Deus vem nos falando. Isaías 28, versículo 13 ao 18. Que diz assim: assim, pois, a palavra do Senhor lhes será mandamento sobre mandamento, mandamento sobre mandamento, regra sobre regra, regra sobre regra, um pouco aqui, um pouco ali, para que vão e caiam para trás, e se quebrantem, e se enlacem, e sejam presos. Ouvi, pois, a palavra do Senhor, homens escarnecedores, que dominais este povo que está em Jerusalém. Porquanto dizeis: fizemos concerto com a morte, e com o inferno fizemos aliança. Quando passar o dilúvio do açoite, não chegará a nós, porque pusemos a mentira por nosso refúgio, e debaixo da falsidade nós escondemos. Portanto, assim diz o Senhor Jeová: eis que eu assentei em Sião uma pedra já provada, pedra preciosa de esquina, que está bem firme e fundada. Aquele que crer não se apresse, e regrarei o juízo pela linha, e a justiça pelo prumo, e a saraiva varrerá o refúgio da mentira, e as águas cobrirão o esconderijo. E o vosso concerto com a morte se anulará, e a vossa aliança com o inferno não subsistirá. E quando o dilúvio do açoite passar, então sereis oprimidos por eles. Amém. Nós sabemos que esta palavra profética não foi somente para a época em que o povo de Deus, no tempo do profeta Isaías, estava em decadência espiritual. Em muitas épocas na face da terra, não só o povo de Deus, mas muitos recorrem à mentira como refúgio e a utilizam para se safarem momentaneamente de algum embaraço. Mas nós convivemos com isso dentro das nossas casas. Não vou dizer todos, porque quem é convertido em Jesus vigia para não mentir. Nós estamos constantemente observando até mesmo pessoas cristãs usando mentirinha para as crianças, mentirinha no telefone, mentirinha que se utiliza em muitas coisas. Mas na verdade a palavra do Senhor nos ensina que nós devemos deixar a mentira. A Bíblia não fala o tipo de mentira e nem o grau da mentira, sendo que a mentira não é somente pronunciada por palavras. Tem pessoas que vivem uma vida de mentira. A Escritura diz que todo homem é mentira. Veja bem, não vão citar essa Escritura errada. Todo homem é mentira. Não está falando todo homem é mentiroso. Todo homem é mentira. Há uma diferença. Porque às vezes a pessoa lê rápido a Escritura. A Bíblia diz, todo homem é mentiroso. Não, a Bíblia diz, todo homem é mentira. Ou seja, é uma ilusão. Não existe verdade, não é, na pessoa física ou até no caráter do homem sem Deus, porque ele se desvanece e a sua vida vai embora. No sentido mais claro, todo homem é mentira, é como se falasse todo homem é ilusão. Mas na verdade, todo ser humano, não é, tem hábito
Não vou dizer 100%, porque nós sabemos que em alguns lugares, né, pessoas desde criança aprendem na família nunca mentir, mas é hábito da criança mentir. Até uma certa idade, a criança mente sem maldade. É da natureza pecaminosa, porque a criança de 1 aninho até, não sei, 2, 3, 4 anos, vive uma vida de muita fantasia. Todos nós criamos muitas fantasias na nossa mente e falamos coisas que não são verdadeiras, mas sem aquela maldade de prejudicar as pessoas. No entanto, nós devemos instruir nossos filhos desde criança a nunca basear suas vidas em mentira, nunca mentir por causa do medo do castigo. Sempre ensinar nossos filhos que a verdade sempre prevalecerá. Aonde existe a verdade, a mentira perde o seu poder. Nós temos o hábito de falar para as crianças muitas coisas, já instruindo elas a mentir, ensinando elas a ser como nós, um elo que não se desfaz nunca, mas a palavra do Senhor veio para isso. A Bíblia diz que Jesus veio para desfazer a obra do diabo. E na verdade o Senhor Jesus é aquele, que segundo as Escrituras, que disse que o pai da mentira é o diabo. Foi Jesus que disse. E ele não disse o nível da mentira ou o tamanho ou a gravidade. Ele disse que o pai da mentira é o diabo. A mentira gera problemas futuros, como diz um ditado popular do nosso país: a mentira tem perna curta, quer dizer, não vai muito longe. Um dia ela é descoberta, e quando é descoberta, ou seja aqui na terra ou no dia do juízo, a pessoa será envergonhada, a não ser que elas se arrependeram e tiraram a mentira. Mas existe muito crente lendo a Bíblia, pregando por aí e ainda mantém mentira. Eu já estou cansado de ver e de ouvir. Devido a uma situação que nós ouvimos, eu fui assim a orar ao Senhor a respeito disso quando eu abri as Escrituras para ler qualquer passagem que Deus me desse. Ao abrir, caiu em Isaías, o Senhor falando sobre o refúgio da mentira. Eu tenho certeza que muitos de vocês no caminho do Senhor, servindo o Senhor, já mentiram e mentem à toa, sem necessidade, mas por hábito, mas que é uma atitude que não é de Deus, porque Deus não mente. Vocês vão olhar aqui as profecias, as palavras do Senhor Jesus nunca foram ditas com mentira. A história de que as parábolas de Jesus era apenas uma coisa criada, invenção, isso é mentira. Se Jesus estivesse inventando parábola não existente, por exemplo, no caso do rico e do Lázaro, seria uma baita de uma mentira. Mas a Bíblia diz que ninguém precisava testificar do homem para o Senhor, que ele bem conhecia o que estava no homem. E Jesus conhecia todas e qualquer história existente na terra. Ele poderia todos os dias contar uma história diferente, existente, ou que existiu naquela época, mas existente diante de Deus. São milhões de histórias para esboçar a palavra, ou para falar do reino de Deus. Agora, outros que nós vemos por aí nas rádios, criando história mentirosa para falar da palavra de Deus, isso é mentiroso. São mentirosos. Quando você cria uma historinha, por exemplo, vou fazer a historinha do patinho feio e não sei o que mais, é uma mentira. Nós iludimos as pessoas com histórias que inventamos e que imaginamos. Às vezes não pensamos no mal que isso pode produzir no futuro. Existe criança que cresce no mundo da mentira, porque os seus pais o incentivaram assim. Abram conosco, os irmãos meditaram enquanto estava lendo comigo,
O que o profeta Isaías está aqui falando, não Isaías exatamente, mas Deus, através do profeta Isaías, a respeito de que o Senhor vai fazer vir o dilúvio do açoite. Naquela época houve um dilúvio do açoite, agora virá um pior. E todo o refúgio da mentira, toda a falsidade será desfeito na grande tribulação. Porque o Senhor está preparando para desfazer toda coisa errada. Porque a verdade é esta: em Deus não há sombra de dúvida, não existe mentira. O pai da mentira é o diabo. A primeira mentira danificou a humanidade inteira. Deus disse para Eva e o seu esposo: morrerão. Se comer desta árvore, vocês morrerão. O diabo disse: certamente não morrerão. Então ele começou com a mentira, dizendo, incutindo na mente de Adão e sua mulher, que eles seriam iguais a Deus, se passasse a conhecer o bem e o mal. Então ele jogou em cima da mentira. Como deu certo essa mentira? Para o benefício dele. Porque se alguém acha que a mentira é uma criatividade que a criança, desde a sua infância, cria e imagina, e pensa que essa criança será muito esperta e sábia na vida, um dia ela vai cair. Porque maquina a mente do ser humano para o mal e não para o bem. Existe uma influência que começa a atacar as crianças, e se os pais não observam, infelizmente padecerão juntamente com seus filhos. Quando uma família ensina as crianças, seus filhos, a andarem na verdade, a falar a verdade, há uma diferença muito grande dessas pessoas, pai, mãe, os filhos, para outras famílias que adotam mentira para os seus filhos, para se safarem, por exemplo, de alguma coisa. O pai vai sair, a criança começa a chorar, é o pai: papai já vai ali, volta já. Mentira, ele vai demorar o dia inteiro na rua. Mentira, mentiu para o filho. Olha, eu preciso sair, eu vou voltar. Então nós temos que aprender a fazer as colocações para que a criança não cresça em cima da mentira do próprio pai e mãe. Porque a criança vai ver que seu pai e sua mãe não lhe podem ser pessoas positivas. Alguma coisa eles vão sentir mais tarde. Meu pai mentia muito. Talvez nem todas as crianças são afetadas com isso, porque algumas famílias logo mudam esse estilo de vida. Outras permanecem e a criança segue aquela maldição da mentira. Bom, temos por base da mentira o pai da mentira, o diabo. Ele é a base. Não adianta. Podem criar muitas ideias que a mentira favorece, que a mentira pode dar ao psicólogo a ideia de que a criança é esperta. A mentira é mentira e vem do diabo. Ele é o pai da mentira. Nós, para falarmos a verdade e termos crédito diante das pessoas, nós temos que ter um linguajar sem mentira. Abram conosco em Efésios. Efésios 4, versículo 25. Diz assim: pelo que deixai a mentira e falai a verdade, cada um com o seu próximo, porque somos membros uns dos outros. Há crentes por aí, pastores, que não têm a revelação do Senhor, só sabem letras, ficam fazendo matemática para descobrir a Bíblia. Dizem que vivemos na graça do Novo Testamento para frente, ou seja, de Mateus para frente. Não sabe nem o que estou falando. Quando Jesus veio, nem existia o Novo Testamento. Este versículo, falado pelo apóstolo Paulo, um homem muito sábio que o Senhor escolheu, que conhecia profundamente a lei, foi tirado da onde esse versículo? Esse versículo foi tirado lá do Velho Testamento.
segundo a palavra de Deus, no livro de Zacarias. Depois nós vamos para lá, nós vamos recitá-lo também, Zacarias 8,16. Pelo que? Paulo está citando uma palavra profética em que Deus mandou o profeta Zacarias falar, trazendo para uma época presente. E isso nós entendemos pelo mesmo Espírito que a palavra de Deus não morreu, não foi cravada na cruz do Velho Testamento. Isso é coisa de louco, é coisa de fanáticos. Fanático, para mim, não é aquele que se dedica ao futebol, que se dedica a estudar para ser doutor. Fanático, para mim, é aquele que tem um zelo sem entendimento, afirma as coisas sem ter base, e se perde porque a Bíblia é muito vasta. Precisa estudar um pouco ali, um pouco aqui, porque é mandamento sobre mandamento, mandamento sobre mandamento. O que nós lemos lá em Isaías? Mas o Senhor colocou em Sião uma pedra, reprovada pelos homens, aprovada por Deus, preciosa de esquina. Aleluia. E quem é essa pedra que nós lemos em Isaías? Quem é esta pedra? Jesus. E Jesus, Ele é a base da nossa vida, da nossa construção. Então, se o texto está falando que o Senhor ia desfazer da mentira, porque de repente foi introduzido a respeito da pedra de esquina? Por quê? Porque Ele é verdade. Muito bem, irmão, porque Ele é verdade. Ou seja, vou tirar o refúgio da mentira e vou estabelecer minha verdade, que é o meu Filho amado, no meio de Jerusalém, no meio de Sião, no meio do meu povo. Porque por Cristo Jesus, o Espírito Santo nos santifica da mentira. E o apóstolo, no mesmo Espírito, ele disse aqui, não é? Pelo que deixai a mentira e falai a verdade, cada um com o seu próximo. Aleluia, bendito. Olha, irmão, eu não tinha visto não. A referência vai para Zacarias, está vendo? Está aqui a referência, Zacarias 16, 8,16, está aqui uma referência. Mas nós já sabíamos, porque graças a Deus já tínhamos lido isso várias vezes em Zacarias, não é? Porque, pelo que falai a verdade, cada um com o seu próximo. O apóstolo Paulo não está falando da verdade, por exemplo, da lei de Deus. Ele está falando de mentiras cotidianas, de engano, hábito de mentir. Alguém liga para você e diz que eu não estou não. Para não mentir, né? Ou você não fala nada, ou você tem que falar a verdade. Se você tem um telefone em casa, esteja preparado para dizer que você está em casa ou não. Se você não está, você não vai dizer nada. Alguém vai dizer para você: olha, não está, saiu. Mas não use a mentira. Na nossa crença em Jesus, nós acreditamos que vamos para o céu. Todos nós acreditamos, porque estamos na igreja hoje. Nós lemos a Bíblia. Mas se nós temos hábito de mentir, e em alguma dessas vezes nós praticamos uma mentira que danificou a vida do nosso próximo. E se o disfarce religioso da nossa vida tem sido uma mentira, e eu sem falar estou vivendo mentindo para as pessoas, o meu disfarce. O que é hipocrisia? O que é hipocrisia? O que vocês entendem pela palavra hipócrita? Você não fala uma coisa que não vive. Hipócrita é um falso, não só fala, mas vive na hipocrisia. Às vezes a pessoa fala hipocritamente, ou seja, ele fala falsamente, fala mentira. Hipocrisia é mentira. Hipocrisia, mentira e vaidade, praticamente a mesma coisa. Porque vaidade vem da palavra vã, aquilo que é inútil, aquilo que não é real, aquilo que não é verdadeiro. Então, quando nós a praticamos com o intuito de mostrar para as pessoas uma coisa que nós não somos, estamos vivendo uma vida de mentira. Isso aí envolve soberba, grandeza, espírito, não é, que eleva o coração do homem. Porque quando nós nos humilhamos, nós abandonamos a mentira. Nós demonstramos para as pessoas aquilo que eu sou, aquilo que somos, e não vivemos duas faces, dois personagens.
É para isso que Cristo veio, para nos salvar de todas as artimanhas de Satanás, das suas ações. Porque se o mundo hoje mente para valer, porque alguém instruiu, um professor ouve, alguém começou, esse alguém é Satanás. Tem que declarar ele, tem que entregar ele diante do público e diante de Deus. O diabo é o pai da mentira, e quem tem hábito de mentir não é filho de Deus. Deus não pode ser pai de mentirosos. Jesus é verdadeiro. Quando ele diz: eu sou o caminho, a verdade e a vida, para você entrar na vida eterna, você tem que entrar no caminho para ser verdadeiro. Para alcançar a vida eterna, você tem que entrar no caminho verdadeiro. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Às vezes pregamos a palavra de Deus, mas não a colocamos em prática em nossa vida. Isso é uma vida de mentira. Está lá no Salmo. Ao ímpio, mas Deus está falando do ímpio, a gente pensa logo nas pessoas lá de fora que estão praticando coisas horrendas. Nas Escrituras, Deus chama de ímpio, inclusive, pessoas de Jerusalém, pessoas que eram religiosas. E o Senhor disse: ao ímpio, diz Deus, que tens tu que recitar meus mandamentos, visto que tu lanças para trás de ti? Assentaste a falar mal do teu irmão, filho da tua mãe? Tu estava pensando que eu sou igual a você? Porque eu me calo? Tu pensa que eu sou igual a você? A seu tempo eu te arguirei e vou entrar em juízo contigo. Quer dizer, Deus não está dormindo. Então você não tem que viver uma vida de mentira. Se você prega, vive o que você prega. Não tenha um disfarce no lugar e um outro disfarce, porque isso será a condenação de muitos religiosos. Precisamos então sempre fazer um exame, as palavras e a nossa vida, se vivemos uma vida de verdade ou uma vida de mentira. A humanidade cria muitas ilusões. Nós temos hoje Papai Noel, coelhinho que põe ovo de chocolate, tudo mentira. Nós temos hoje Saci Pererê, tudo mentira. Folclore. Eles chamam no colégio de cultura. Você é culto viver na ilusão? Você é culta? É cultura. Halloween, festa ao satanismo, veio exportado dos Estados Unidos para dentro dos nossos colégios, inspirado por pessoas movidas por demônios. Pode vir brigar comigo, eu falo que é e vou provar que é. Festa aos demônios, em que as crianças se vestem de morte, espírito de morte, caveira esquelética, ou todo tipo de monstro, de coisa horrível, de bruxa. Isso é coisa do satanismo. Isso é cultura do inferno, para corromper as crianças e acostumá-los a nossa nova juventude à morte, à desgraça, para Satanás utilizá-las na desgraça que virá sobre a humanidade no período de 7 anos da grande tribulação. Muitos dos jovens estão sendo acostumados a matar, ver sangue, estrangular, esfaquear, estão sendo preparados no colégio dos demônios, a fim de serem usados, serem instrumentos na grande tribulação. Será fácil quando o governo ditar determinadas ordens para essas pessoas entrar em ação. Então vemos que tem fundamento satânico, existe um porquê. Coisas estranhas estão proliferando, estão espalhando-se nos colégios. Nossas escolas estão corrompidas. Desde que incentivaram o preservativo para os jovens, a coisa explodiu mais ainda. Porque eles pensavam que estavam preservando a saúde, por outro lado, teve um efeito colateral do remédio muito mais perigoso.
Quando a lei saiu a respeito entre os pais e os seus filhos, que os pais não devem corrigir seus filhos, chegou um ponto em que nos colégios os alunos peitam o diretor, a diretora, e citando lei. Por isso que eu digo, forjam o mal, tendo por pretexto uma lei, como está escrito nos Salmos. Nós vemos o efeito ruim do ser humano se acostumar com as coisas ruins. A palavra do Senhor, ela vem nos instruindo que, na verdade, o salário, a recompensa do pecado é a morte. Eu sei que há uma dificuldade muito grande das pessoas se livrarem de certas coisas quando alguém faz uma pergunta e ele não quer responder a verdade, logo vem na mente: mentira. Mas é automático criar uma mentira. É algo fértil dentro do coração maldoso de cada um de nós. Ficamos com receio e procuramos nos defender usando a arma do diabo, não de Deus. Se os irmãos lerem a Bíblia de Gênesis ao Apocalipse, vocês não vão ver Deus dilubriando a ninguém dos profetas ou do seu povo. Algumas profecias não foram compreendidas. Esses dias eu estava lendo um salmo em que o salmista: Senhor, e as tuas promessas que fizeste, que a descendência de Davi seria abençoada para sempre. Ele começou a reclamar uma profecia. Só que Deus, quando falou isso, não falou exatamente daquele Davi somente, mas de Cristo. E a descendência não é uma descendência judaica carnal, mas os descendentes do novo Davi, de Jesus, e um descendente espiritual, um judeu espiritual. Mas naquela época ele não tinha entendimento, então ele reclamou diante do Senhor, como se a profecia estivesse não se cumprindo. Mas Deus nunca mentiu para ninguém. Deus não mente. Agora, quem dá a resposta realmente, como está lá em João capítulo 8, no versículo 44, é Jesus. Que o diabo, ele é o pai da mentira e nunca se firmou na verdade. E é homicida. Ele é homicida e é mentiroso e pai da mentira. Agora, por que ele é homicida? Quem entrou em Caim para matar o seu irmão? Foi ele. Por isso está dito lá que ele é homicida. O homem, irmãos, não mata sozinho a ninguém. Entra algo na pessoa. Algo sem querer é uma coisa. Não foi assim, no momento de briga, ou não foi no momento em que a pessoa estava sendo atacada e foi se defender, mas já pegou e matou o outro. Mas quem inspira o homem a matar são os demônios, espíritos de morte. O homem desprovido desses ataques maléficos, ele não quer matar, ele quer ajudar. Ele não quer tirar a vida, ele quer dar a vida. Ele não quer prejudicar o outro, ele quer ajudar. Mas quando nós estamos, mesmo sendo crentes em Jesus, estamos desprovidos da graça do Senhor, ou momentaneamente, ou durante o dia, ou quem sabe, durante muito tempo, vem aqueles desejos ardentes de matar uma pessoa. Vem aquele desejo ardente de tirar, ou somos tentados a fazer isso pelos demônios. A vontade de torcer o pescoço desse indivíduo. Isso é um intuito maligno. Não quer dizer que nós não sejamos responsáveis pelos pecados que, se caso cometermos, é que somos tentados a isso, a fazer isso. Esse intuito maléfico, claro, o inimigo não vai fazer sozinho através de nós, ele só nos tenta isso. Isso está dentro do ser humano. O homem, depois que ouviu a mentira do diabo, todas as artimanhas ruins de Satanás, está dentro do coração do ser humano. Quando Jesus veio ao mundo e nós pregamos que Cristo liberta, primeiramente Jesus quer libertar o homem do domínio do pecado, da vida da prática. Você passa a dominar.
Às vezes as pessoas não entendem por que andamos mais bem vestidos, nós não temos muitas palavras pornográficas, também gírias. Não é porque somos santinhos, não. É porque recebemos o poder de dominar. Antes éramos cauda, ou levado por uma coleira. Agora, como diz a palavra, te porei por cabeça e por cauda. Às vezes as pessoas ficam pensando ser cabeça de uma situação grande. Não, ser cabeça da sua vida. Não deixar que o inimigo te domine. Você domina. Você domina o dinheiro, você domina o emprego, você domina quando as pessoas vêm te atacar, porque o Espírito Santo te dá o poder de dominar. Você se subjuga, se humilha, isso é um poder. Você conseguir se humilhar e não pagar o mal com o mal, isso é um poder que recebemos. E é verdade, é uma verdade, né? Então, os espíritos, eles atacam as pessoas que não estão em Cristo Jesus. E elas podem a qualquer momento fazer coisas incríveis, que as pessoas ficam assim, espantadas. Quando vocês leem lá no profeta Isaías, no capítulo 14, vocês terão um entendimento do que eu estou falando. Quando ali o Senhor disse que o diabo, aos seus cativos, ele não deixava ir solto para casa, não. Ele mantém sempre os cativos dele presos. Agora, quem é os cativos do diabo? Existem pessoas que nem servem a Deus, nem servem o diabo? O que vocês acham? Vocês que leem muito a Bíblia, são chamados aqui de pastores, de pastor, missionário. Hein, irmãos? Não. Existe o indivíduo que ele é do meio, ele nem serve a Deus e nem inimigo, ele é do meio. Existe um neutro? Existe uma vida neutra? Não. Então veja bem, a palavra que Jesus diz, escutem, ninguém pode servir dois senhores ao mesmo tempo. Ou serve um e desagrada o outro. Engraçado, ele não disse, não serve os dois e fica sozinho. O homem anda sozinho? Não. Então por essa palavra nós entendemos que o homem nunca está só. O anjo do Senhor está lhe dirigindo os passos, lhe orientando, ou tem um espírito que ele não sabe, que o leva por caminhos enganosos e mentirosos, até que ele venha falecer e levá-lo para o inferno. Não tem essa de pessoa boazinha, educada, pessoa que tem bons princípios e não serve ao Senhor Jesus. Todas essas pessoas estão cegas pelo inimigo, levadas por uma coleira, sem poderem se libertarem. Somente Jesus pode libertar. Só o Senhor pode libertar. Por isso que o ser humano é levado a querer isso, a querer aquilo, a conquistar, a disputar, a avançar, a ser Deus. São intuitos que vêm lá do inferno para aprisionar as pobres almas no seu interior, no seu complexo interior. Jesus, quando veio, ele veio para nos libertar disso. As pessoas pensam que nós somos escravos aqui de doutrina. As pessoas pensam que somos fanáticos por tratar dessas coisas. Nós nos deliciamos nessas coisas. Somos livres. A questão é que nós dominamos o excesso. Vontade de ter isso. Eu já tenho algo, eu quero ter mais. Eu tenho o meu emprego, o meu X, eu quero ganhar milhões porque eu penso em ter um monte de coisa. Claro, trabalhar, você ganhar um pouco mais, até mesmo para sobre a sua subsistência, para a sua dízima, ajudar as pessoas, mas ficar nesse círculo vicioso, você ganha mais, gasta mais, e tem mais dívida. Aí você pensa, poxa, eu preciso ganhar mais para me livrar da minha dívida. Aí você ganha mais, consegue, e sobrou dinheiro, você tem mais dívida, e assim vai, descontrole. Só em Jesus você consegue ganhar X, gastar metade e sobrar seu dinheiro. Aleluia! Só em Jesus Cristo. Ou quando Deus está com a mão estendida sobre alguns aí fora, para não deixá-los cair totalmente, afundar totalmente. Agora, quantas pessoas ricas, donos de empresa, estão aqui com dívidas